Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estávamos falando no vídeo passado sobre que ligares na terra será ligado nos céus e os mistérios do reino dos céus. E a Bíblia ela fala sobre essa passagem de Jacó, da visão do sonho que ele teve. A Bíblia fala no livro de Gênesis 28, do versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. E tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite. Não especifica o lugar, mas fala, foi um determinado lugar ali, que ele passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar onde ele estava e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Estava fugindo de Esaú e indo para a terra da onde havia um dos seus parentes, no qual ele se casaria. Mas naquele tempo, naquela caminhada, no meio daquela caminhada, ele para se deitar e dormir, num lugar que a Bíblia não especifica, fala um certo lugar, e tomou uma pedra e sonhou, exposta na terra, uma escada cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e perto dele estava o Senhor. Ele disse, Deus estava ali perto da escada. Ele viu os anjos subindo e descendo por aquela escada que atingia o céu. E Deus estava ali do lado dele. E logo Deus já se apresenta, o Senhor Deus se apresenta e o abençoa, dizendo, no versículo 3, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Então, Deus da família dele, o Deus que abençoou Abraão, o Deus que abençoou Isaac, o pai dele, foi tão abençoado que ponto que os seus inimigos o invejavam Isaac. Tamanha era a prosperidade, a riqueza, a bênção, como ele colhia 100 por 1 quando plantava, como ele era próspero e abençoado. E Deus falou, sou o Deus dos seus pais, seu avô, do seu pai, de Abraão, de Isaac. Naquela visão que ele teve da escada subindo até o céu e os anjos andando por essa escada, Deus fala para ele assim, olha, a terra que tem agora está deitado, essa terra que ele estava deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus entrega a promessa de bênçãos. Ele estava fugido, dormindo ali praticamente numa terra que ele não conhecia, usando uma pedra como travesseiro. Não havia ainda a família, não tinha conhecido ainda a esposa, não tinha conhecido os filhos, não tinha apenas a promessa e a bênção que ele recebeu do seu pai Isaac. E agora a promessa e a bênção do Deus Todo-Poderoso, do Pai Celestial, numa situação de fuga, de dor, ele estava ali recebendo a promessa do Senhor. E a Bíblia fala, e eis que eu estou contigo. Interessante, estávamos falando em alguns vídeos sobre como Deus ele é conosco. Deus depois, você pode ver no capítulo 31, capítulo 35, Deus ele falando dessa noite que ele apareceu para Jacó e deu essa promessa a ele. E de novo enfatiza que ele era com ele para abençoá-lo. E diz, eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores.
A gente vê na história de Jacó, Labão várias vezes tentou enganar a Jacó, até perseguiu Jacó depois que ele saiu muito rico da terra de Labão, da casa de Labão. E ainda assim Deus ele o guardou, ele o protegeu. Até Labão teve um sonho, Deus falando com ele para que ele não tocasse em Jacó. Então Deus ele está sempre livrando, ainda que seja a pessoa mais enganadora, mais que venha mais prejudicar a pessoa, Deus está ali para guardar, para proteger. Ele diz: olha, eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus falou: não vou te deixar até que essa promessa que eu estou te entregando, ela venha se cumprir. Deus fez isso na vida de Jacó, e Deus apareceu para ele, falou: olha, você é aquele, eu sou o Deus daquela noite. Na história de Jacó, você vê Deus ele agindo na vida dele, abençoando ele, prosperando ele, livrando ele de inimigos que queriam a morte dele. E Deus se mostrou presente. Despertando Jacó do seu sonho, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Eu, como que as coisas do reino dos céus, muitas vezes Deus ele aparece de formas inexplicáveis e em situações que a gente menos espera. E ele mostra coisas sobrenaturais, como essa escada que Jacó teve no seu sonho, subindo aos céus, os anjos vindo, o próprio Deus ali perto dele, falando de coisas grandiosas que iria fazer na vida dele. Ele temeu, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Nós vemos, como falamos no vídeo anterior, da pesca milagrosa que Pedro ele teve. Depois que ele conseguiu aquela quantidade de peixes, ele pediu perdão, pediu para Jesus se afastar, porque ele se achava um grande pecador e não havia condições de estar diante da presença de Jesus Cristo. Ele ficou admirado, a Bíblia fala admirado por causa daquela pesca que nós vemos Jacó, depois dessa visão, ele ficou com um grande temor. Isaías, quando ele teve a visão de Deus, ele falou: sou um homem de lábios impuros, e eu via ao Senhor, e Deus ali o perdoou, e o escolheu, e o chamou para ser um grande profeta Isaías, e tantos outros que foram chamados, que foram escolhidos por Deus, que tiveram visões, revelações, tiveram um entendimento grandioso, espiritual, um entendimento do reino dos céus, no qual mudou completamente a vida deles. E aqui ele fala: despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é esse lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Ele ali fez um voto, ele fez um voto com Deus. Até Deus lembra disso lá em Betel, a coluna de Betel. Ele se refere nos próximos capítulos, depois que ele ficou muito rico, Jacó, ele fala: eu sou o Deus que você fez o voto em Betel, e manda ele voltar à terra como ele tinha prometido, a terra que ele tinha determinado, Deus, que daria a ele e a toda a descendência, a todo o povo que vinha da descendência de Jacó. Então, precisamos buscar de Deus essas revelações, esses sonhos, essas promessas, e ter esse entendimento no que o Senhor Jesus ele disse: o que ligares na terra será ligado nos céus, porque a visão de Jacó é a prova que existe ali milagres, existem os anjos de Deus, existe o poder, a vontade de Deus de nos abençoar. Deus prontamente, depois que ele teve essa visão, já falou para ele: eu vou abençoar você, todas as famílias da terra serão abençoadas,
na sua descendência. Deus é um Deus disposto a abençoar. Depois que ele fugiu, depois que ele fez ali com o irmão dele, todo mundo condenou, todo mundo falou mal, mas Deus teve uma visão diferente. Até no livro de Malaquias fala que Deus ele amou a Jacó. Então vamos buscar esse entendimento do Espírito Santo de Deus para que ele possa assim se mostrar grandioso, poderoso nas nossas vidas e na vida das nossas famílias. Deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar o teu entendimento, como o Senhor deu a Jacó naquele dia, que o Senhor até mudou o nome dele para Israel, que o Senhor possa nos mostrar coisas extraordinárias. O Senhor, a Bíblia fala que o Senhor não mudou, a tua palavra diz que o Senhor não mudou. Então se mostre grande para conosco, Pai. Tenha misericórdia de nós, somos tão pequenos, tão incapazes, meu Deus, limitados de entender o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Mas eu peço ao Senhor, como o Senhor se fez grandioso na vida de Jacó, se faça grande nas nossas vidas. E nos abençoe, Senhor, em todos os sentidos, na família, na casa, no lar, Senhor, na vida financeira, na vida física e espiritual. Que o Senhor nos traga a salvação e dê a cura a todos, meu Deus, nesse momento. Essa pessoa que está passando por uma luta, está enferma, que ela seja liberta, curada, que ela seja, meu Deus, que ela tenha a saúde do Senhor, que o mal se afaste, que os demônios sejam expulsos e saiam da vida dessas pessoas, que esse mal seja retirado da vida dessa pessoa e se afaste em nome de Jesus. Que a vida dela seja abençoada, que as nossas vidas, a vida de todos que oram, sejam abençoados, curados, libertos, felizes para a tua glória e para o teu louvor. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, se revele grande nas nossas vidas, como se revelasse a vida desses homens, desses grandes servos do Senhor. Nós te pedimos em o nome do seu Filho amado, Senhor Jesus, e te agradecemos. E se você crê, diga amém. Que Deus te abençoe e te revele a você e a todos nós coisas grandiosas, como Deus assim revelou a Jacó e a todos aqueles que creram nele de todo o coração. Que Deus te abençoe.